Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais um domingo, mais um dia em que nós somos convocados a juntos, em comunhão, estarmos na presença do Senhor. É um dia diferente, irmãos. Não pode ser um dia igual aos outros. Esta é uma ordem do Senhor e nós devemos cumprir, porque nós obedecemos o Senhor e as ordens dele não são pesadas para nós. Hoje é dia de deixar tudo o que nós fizemos nos outros dias e nos dedicarmos à adoração ao Senhor. Nós também fazemos isto nos outros dias. Nós também lemos a palavra, cantamos cânticos, falamos do Senhor, mas hoje é um dia especial. Nós devemos ansiar este dia durante toda a semana. A gente tem que ficar na expectativa do domingo chegar, porque o Senhor diz que todas as coisas que nós fizemos nos outros dias, como trabalhar fora, trabalhar em casa, as mulheres lavar roupa, ir ao supermercado, as crianças indo para a escola. Hoje é dia de parar tudo isso. Aquilo que nós fizemos com excelência durante os outros dias, hoje é para você parar um pouquinho. É para descansar e é para buscar ao Senhor. O assunto do dia hoje deve ser o Senhor e a sua palavra. E que nós possamos fazer isso com muita alegria, esperando, irmãos, o dia em que estaremos de fato na presença do Senhor. A busca, a santificação do dia do Senhor, do domingo, é só um gostinho daquilo que nós teremos por toda a eternidade, onde estaremos juntos com o sol da justiça. Hoje é 16 de agosto e nós estamos na presença do Senhor, todos juntos, ainda que cada um na sua casa. Bem, a transmissão da Igreja Presbiteriana, da Congregação Presbiteriana de Balneário, hoje está um pouco especial, um pouco mais especial, porque nós temos a presença da nossa sede, a primeira Igreja Presbiteriana de Itajaí. É uma alegria ter os irmãos da nossa mãe junto conosco. O nosso pastor, o reverendo Edmar, hoje está acompanhando um ministro, um pastor, na nossa congregação em Indaial. Então, por isso, nesta manhã, nós vamos estar juntos, nós aqui em Balneário e todos os nossos amados irmãos de Itajaí. Muito bem, irmãos, para começar este momento devocional, eu quero pedir a você que feche os seus olhos e nós vamos buscar ao Senhor em oração. Nós vamos agradecer pela semana que tivemos e pedir ao Senhor que, de fato e de verdade, nos abençoe nesta manhã que é dedicada à adoração a Ele. Peço a você que feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Senhor, tudo é muito diferente para nós. Porque hoje seria um dia de alegria, de levantarmos das nossas camas, chamarmos os nossos filhos e todos irmos à tua casa para te buscar. Hoje seria uma manhã especial de encontrar os irmãos, de dar um abraço apertado, de falar da semana e de juntos, a uma só voz, cantar louvores a ti, ouvirmos a tua palavra e depois ainda temos um tempo de comunhão. Mas não é assim que o Senhor quer que aconteça nesta manhã. O Senhor, então, nos dá a oportunidade, o privilégio, a alegria de nos encontrarmos, ainda que assim, distantes, sem contato físico, sem olharmos nos olhos. Ainda assim, o Senhor nos dá a alegria de estarmos juntos na tua presença. Hoje é um dia especial, Senhor. Hoje é um dia diferente dos outros. Hoje é um dia em que todos nós estamos na tua presença, aos teus pés, para te adorar,
para falar contigo e também para ouvir a tua voz. Muda-nos, transforma-nos, revigora-nos, encoraja-nos, para que a semana que hoje começa seja diferente da semana passada, que os desafios, as conquistas e tudo aquilo que o Senhor tem para nós seja recebido com gratidão, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Agora que vamos cantar, que vamos ouvir a tua palavra em comunhão e em reverência, receba, Senhor, este culto que é somente a ti. Olha para nós, aceite a nossa adoração, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino do nosso inário, o hino de número 153. Com tua mão, segura bem a minha. Quando nós estamos assim online, às vezes a gente não canta, né? Só ouve a pessoa que está do outro lado da tela cantando. Se você não tem o costume de cantar, vamos cantar juntos este hino? Você pode soltar a sua voz aí na sua casa, né? E nós vamos juntos louvar ao Senhor com este hino. Hino de número 153, Amparo Divino. Segura bem a minha, pois é tão frágil, sou a Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo, sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, meu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, medo por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goste teu eterno amor. Amém. O Senhor está sempre conosco. Nós temos feito a leitura dos Salmos nas aberturas de nossas escolas dominicais. Estamos lendo em sequência. E hoje nós vamos ler o Salmo de número 68. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia, então, no Salmo de número 68. Nós temos lido a cada domingo um salmo, e hoje eu queria pedir para que você acompanhasse a leitura deste salmo, uma melodia, um cântico de Davi. E este salmo é um pouquinho maior do que os outros, do que os habituais, né, que nós lemos, e ele tem aí 35 versículos. Mas eu queria pedir para que você se concentrasse agora, porque é um salmo extremamente bonito. A confiança que Davi tem no Senhor e aquilo que o Senhor faz por ele é o que nós temos que ter. Então, eu quero convidar você a, junto com o nosso irmão Davi, dizer estas palavras ao Senhor. Salmo de número 68.
Diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, cântico. Levanta-se, Deus, dispersam-se os teus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram à presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta. Tu a restabeleceste. Aí habitou a terra grei, em tua bondade. Ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. A tua grei, né? O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Rei dos exércitos, fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, terra de elevações, é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a tua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás, os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos.
Calcai os pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus. Salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus, que os céus da antiguidade. Eis que lhe faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo. Nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Eu quero apenas destacar o verso 19 para o dia de hoje e para esta semana. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Nós temos estudado o livro de Jó, a história de Jó, e hoje nós vamos para o capítulo que todos nós amamos, que é o final dessa história. Em momento nenhum o Senhor desamparou a Jó. O Senhor em todos os momentos esteve com ele, dia a dia. Deus é o Deus da salvação de Jó. E no fim do capítulo, na primeira parte do capítulo 42, nós vamos estudar hoje, Jó diz que antes conhecia o Senhor só de ouvir, mas que depois de toda aquela luta, os olhos de Jó podiam ver, contemplar o Senhor. O mesmo Deus de Davi, que escreveu este salmo, confiando que o Senhor leva os nossos fardos, é o Deus de Jó, que disse que conhecia o Senhor só de ouvir, mas que naquele momento os seus olhos conseguiam enxergar. Há um cântico bem antigo do nosso irmão Ademar de Campos, que é um resumo ali deste último trecho que nós estudaremos hoje na EBD. E nós queremos cantar com você. Então, como que nós vamos fazer? Como tem muita gente jovem assistindo, eu mesmo tive que olhar de novo este cântico, né, porque eu não me lembrava, mas nós vamos cantar uma vez inteiro para você que não conhece, conhecer. Você que já conhece e de repente não estava se lembrando, nós vamos primeiro fazer uma leitura nele para nós nos lembrarmos. E depois nós vamos cantar todos juntos, dizendo que antes nós conhecíamos o Senhor só de ouvir, mas que agora os nossos olhos contemplam o Senhor. Vamos cantar? Diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Quero em minha vida mais e mais. Agora nós vamos para outra estrofe igualzinha à primeira estrofe, ok? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora contigo andar. És meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Agora nós vamos lembrar aí como é o coro, bom? Então é assim, olha. Espera aí.
Então, o coro. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, seu filho, lá em cima agora, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Mais uma vez. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que te dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Se nós estivéssemos na igreja, agora seria aquele momento, irmãos, vamos ficar em pé, então, e cantarmos todos juntos esse cântico que acabamos de relembrar. Mas aí mesmo na sua casa, nós aqui na nossa, nós vamos então cantar este cântico completo. Que esta seja a nossa oração sincera a esse Deus que dia a dia leva o nosso fardo, que é a nossa salvação, a esse Deus que sonda o nosso coração e nos conhece, sabe das nossas limitações, mas ainda está conosco. Vamos cantar este cântico então inteiro, terminando assim o nosso momento devocional. Vamos todos juntos? Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora contigo andar. És meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que te dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho,
vida. Me alegro por tua vida em minha vida. Que essa seja, de fato, a nossa oração. Dependemos do Senhor, não é? E Ele está conosco a cada dia. A promessa dele é esta, de que estaria conosco todos os dias, né? E nós cremos nisso. O Senhor está conosco todos os dias. Que esta seja, de fato, a nossa oração, o nosso clamor, para que a gente realmente dependa do Senhor e que a gente se alegre no Senhor por Ele estar conosco. Muito bem. Irmãos, esta semana, alguns irmãos da sede e também um irmão aqui da nossa congregação fez aniversário. Nós temos a alegria de comemorar mais um ano de nossos irmãos, não é? E então nós vamos nos lembrar ali de quem fez aniversário a semana passada. A nossa irmã Eli, o Fábio Rafael, o Fábio Fabene, a Alice, a Dilson, o Alexandre, a Leia, a Giovana Caiado e a Lídia. Esses foram os irmãos da sede que fizeram aniversário esta semana. E aqui em nossa congregação, o Leandro também fez aniversário, filho do nosso irmão presbítero Lopes. Lopes fez aniversário na outra semana, e agora o Leandro. A todos esses irmãos, nós queremos rogar ao Senhor as bênçãos e pedir para que o Senhor os abençoe neste novo ano, não é? Que Deus esteja com todos vocês. Recebam, então, o nosso abraço. Meus irmãos, estes últimos dias, nós tivemos um susto, né? Levamos um susto com a notícia de uma queda do nosso irmão diácono Marcos Lago. Nós, então, soubemos, a Fabiana, nos contou e nós estamos acompanhando. O Marcos Lago, muito dedicado e um homem muito, muito bom ali nas coisas que faz, não é? Está construindo uma casinha, ele mesmo fazendo tudo, e já está praticamente tudo pronto. Eles estão muito felizes, né, com esta obra. E o Marcos, esta semana, quinta-feira, terminando ali de colocar o silicone nos parafusos do telhado, já com tudo pronto. Uma telha, então, se rompeu e o Marcos caiu do telhado da casa. E no lugar onde ele caiu, eles tinham um fogão, um forno a lenha, para ainda ser colocado no lugar, e o Marcos caiu e bateu a cabeça nesse fogão. A Fábio estava junto, o Lucas também, pediram socorro, chamaram socorro, ele estava consciente, mas os médicos optaram por induzi-lo ao coma para preservação, né, ali do organismo e tudo. Ele foi levado para um hospital em Joinville e depois transferido para a UTI de um hospital em Canoinhas, não é? Ontem o pastor Felipe esteve lá, a Fabiana está lá junto com a sogra, e as notícias de ontem são boas, né? Recebemos um áudio da Fábio, até com a voz melhor, e isso nos alegra, né? Já estão tirando a sedação, ele ainda está entubado, mas a sedação já foi quase que toda tirada, e ele respondeu aos estímulos, reconheceu a Fabiana, reconheceu a mãe, e agora nós estamos na expectativa para a extubação, e nós nos alegramos, porque Deus tem cuidado dele. Que bom! A cada dia é uma nova notícia e nós nos alegramos com os feitos do Senhor.
E o corpo do Senhor, neste momento, ficou unido, né? Nós estivemos em oração, todos juntos, pela vida desse irmão tão querido, da Fábio, do Lucas, e o Senhor tem, como sempre, ouvido os nossos clamores. Nós não vamos parar, irmãos, só por conta dessas boas notícias. Nós vamos continuar intercedendo, nós vamos aguardar a volta dele para casa, e nós vamos nos alegrar com esta família, nos feitos do Senhor. Não se esqueça, então, de orar pelo nosso irmão Marcos Lago, pelos médicos, as medicações, pela Fabiana, o Lucas, né? Os familiares, para que logo nós tenhamos esse irmão aí pertinho de nós. Eu sei que você também tem outros pedidos, nós temos orado por tantos outros motivos, e nós vamos fazer isso agora, agradecendo pelos benefícios do Senhor e pedindo a Ele que nos abençoe, então, em mais uma aula. Quero pedir para que você feche os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, não há outro como tu, nenhum outro. Então, que bom que nós temos o Senhor, que privilégio, que alegria, que honra. Nós não estamos sozinhos, nós não ficamos de um lado para o outro, nós não estamos perdidos. Nós temos a rocha, que é o Senhor. Nossos pés estão firmados, estão firmes. Nós temos direção. Nós temos uma mão que segura muito bem a nossa. Por isso, em momentos como esse, nós não nos desesperamos. Nós ficamos preocupados, nós ficamos tristes, mas nós não nos desesperamos, porque sabemos que as nossas vidas estão nas tuas mãos. Por isso, quando recebemos uma ligação da Fabiana, serva tua, nós não recebemos uma ligação de desespero, mas sim de uma serva que confia em ti, sabe de todas as coisas que o Senhor fez, faz e ainda fará. Queremos ser assim também, estarmos descansados no Senhor. Nos lembramos, então, deste querido irmão, servo teu, que trabalha na tua obra, que trabalha na tua casa, que se dedica ao estudo da palavra. Pedimos para que o Senhor, neste momento, esteja com ele, tirando todas as dores, fazendo com que as medicações façam efeito de verdade, pedindo para que o Senhor dê sabedoria a todos os médicos, aos enfermeiros, e que logo nós possamos ter esse irmão junto de nós novamente. Cremos na tua vontade, sabemos que o que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Dê descanso e alento a Fabiana, também ao Lucas, que é tão pequeno, mas que também te conhece. Cuida deste nosso irmão e desta família. Te agradecemos por todos os irmãos que fizeram aniversário. Pedimos para que o Senhor os abençoe neste novo ano, pedindo para que o Senhor os abençoe, abençoe as famílias, o sustento, a saúde. Te louvamos porque o Senhor é o dono da vida. Agora que vamos aprender mais uma porção da tua palavra, nos dê concentração e que possamos, de fato, aprender e praticar aquilo que o Senhor tem para todos nós nesta manhã. Obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a sua aula e que você aprenda mais uma porção da palavra do Senhor. Bom domingo a todos, Deus abençoe. Muito bom dia, meus irmãos. Cumprimentando a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que chegou na transmissão um pouquinho depois que ela começou,
nós estamos hoje transmitindo simultaneamente a nossa escola dominical para a nossa igreja de Balneário Camboriú e também, né, para a congregação e também para a igreja de Itajaí. O pastor Edmar está na companhia do pastor Rodolfo Breder, juntamente com a sua esposa, a Leilane. O pastor Rodolfo foi convidado pelo conselho da nossa igreja para ser um ministro que cuidará da congregação de Indaial, pela qual nós temos orado, o Senhor tem nos abençoado, e agora eles vieram, né, estavam de férias em São Paulo, na casa de seus familiares, e vieram para cá, chegaram ontem, passaram um dia por aqui na nossa região, já conhecendo alguns irmãos, tivemos uma reunião no conselho ontem, e hoje eles estão em Indaial, o pastor Edmar os acompanhou, estão lá. No culto da noite, o pastor Edmar pregará na igreja de Itajaí, então apenas esta alteração da nossa rotina, né? Agora na escola dominical. À noite nós voltaremos com a nossa programação normal. Mas é uma grande alegria poder rever, ainda que por esta ferramenta, os irmãos de Itajaí. Um grande abraço a todos, um grande abraço aos nossos irmãos aqui de Balneário, e também queremos cumprimentar os nossos visitantes. Então, feita esta ponderação, para aqueles que chegaram um pouquinho depois, né, o pastor Edmar está lá. Ore, meus irmãos, pela congregação, ore pelo processo final de ajuste aí com o pastor Rodolfo, ele é o convidado do conselho, no entanto, nós precisamos da aprovação do presbitério para que a sua transferência seja efetivada. E para isso eu gostaria de convidar os irmãos a, nesta semana, orarem em favor disso. No sábado que vem, às 9 horas da manhã, o presbitério estará reunido para avaliar, para conversar com o pastor Rodolfo, estando tudo certo. A transferência será documentada e, se Deus assim nos permitir, em janeiro, a nossa nova congregação de Indaial terá um novo pastor, o pastor Rodolfo Breder. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe e que nós nos envolvamos nisso em oração. Há alguns ajustes e precisamos entender, né, que faz parte também da expansão do reino, né, e as necessidades a gente vai ajustando. Graças a Deus, nossa igreja tem bastante recurso, né? Não fosse aqui em Balneário, teríamos outros irmãos que conduziriam a escola dominical sem problema nenhum, e Deus tem nos abençoado. Precisamos ver assim, com o Senhor nos abençoando com esses recursos, a obra continua e ainda mais se expande. Muito bem, aqui em Balneário, nós estamos estudando o livro de Jó, e o tema maior da nossa caminhada foi lições sobre o sofrimento de Jó. E hoje é o nosso último estudo, então vai ser uma alegria poder compartilhar com os irmãos. Aqueles que tiverem interesse podem procurar no nosso YouTube, na nossa página do Facebook, todos os estudos estão ali gravados, né? Você avança ali, se não quiser ver essa parte introdutória da devocional, pode avançar, todos os estudos estão ali. Hoje, nós vamos para o nosso último estudo, como já foi dito. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 1, texto básico. Nós vamos partir daqui, texto que abrirá um pouco a nossa amplitude, né, para que possamos observar a página anterior, né, imediatamente anterior, que é o capítulo 42 do livro de Jó, alvo do nosso estudo hoje. Então, eu quero começar com o Salmo de número 1, e depois nós vamos nos focar no capítulo 42 de Jó. Vamos ler, então, a palavra do Senhor. Salmo de número 1 nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha.
e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai do céu, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia maravilhoso para nós, que, como diziam os nossos irmãos do passado, um dia da feira da nossa alma, onde nós vamos buscar alimento, onde há variedades de alimentos para que nós nos enriqueçamos. E faz-nos, ó Deus, a olhar para o dia do Senhor, para o domingo desta maneira, totalmente fundamental para a nossa vida, para a nossa fortaleza na fé, para alimento espiritual. Não nos deixe, Senhor, em nenhum momento abrir mão desse dia tão maravilhoso, onde podemos, livre das preocupações corriqueiras, nos ater a Ti, ao estudo da Tua palavra, falar ao Senhor pelos nossos cânticos e orações e ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Agora, Senhor, estamos diante dela e te pedimos que, pela iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor nos dê clareza, nos faça entender, nos faça crer e também, ó Deus, nos motive a praticar. Rogamos, ó Deus, por nossos irmãos que estão espalhados por este país e pela terra, que neste dia separaram tempo também para ouvir a Tua voz na palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, olhando o livro de Jó, e você que já leu, ainda que não tenha participado dos nossos estudos, você vai observar que o Salmo de número 1 faz muita referência à vida de Jó, a quem ele era, e como Deus, de fato, conhece o caminho dos justos, e ele vai preservar o justo de males, porque o Senhor está sempre conduzindo os seus passos. Muito bem, hoje nós veremos, eu já falei muito bem umas 15 vezes, né? O pessoal fica falando que o pastor Edmar fala muito ok, eu falo muito, muito bem, tá bom? Mas são coisas de pastor. Melhor do que fazer piadas sem graça, que o pastor também não sabe fazer, né? Muito bem, vamos lá, ó, viu? Mais um. Sigamos com o nosso estudo, e eu gostaria, então, de chamar a atenção dos irmãos para o capítulo 42 do livro de Jó, e eu vou relembrar aqui com os irmãos de Balneário, e os irmãos de Itajaí vão ter este conhecimento. Na semana passada, nós estudamos as falas de Deus com Jó. Em resumo, vou colocar aqui o meu rosto maior, só para fazer um resumo rápido para os irmãos de Itajaí. Nós, aqui em Balneário, utilizamos a seguinte metodologia para estudar este livro. Esse é o 10º estudo. Nós vimos as coisas acerca de todo o contexto da história de Jó, que os personagens não tiveram acesso, que é o diálogo entre Deus e Satanás, no capítulo 1 e no capítulo 2. Depois nós estudamos apenas o capítulo 3, que é um dia em que Jó, depois de passar um tempo de luto, ele passa a falar, e ali, como um desabafo muito grande, muito intenso, amaldiçoa o dia e a morte em que ele nasceu. Depois, tem o contato dele, os diálogos dele com os seus amigos, que vieram consolar e condoer-se, né, com aquela situação toda de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. E durante todo o livro, a maior parte do livro, é reservada para diálogos entre Jó e esses amigos. Um diálogo entre Jó e Elifaz, um diálogo entre Jó e Bildade, e um diálogo entre Jó e Zofar. Mas há 3 ciclos de diálogos, com exceção de Zofar, que é apenas 2. Então, qual a metodologia que nós usamos aqui? Ver cada diálogo um domingo. Então, os 3 ciclos de diálogo a gente condensou e conseguiu ver Jó e Elifaz, Jó e Bildade, Jó e Zofar.
Então, com isso, nós também avançamos rápido no livro. Depois, fizemos um estudo apenas, se você voltar um pouco às páginas da tua Bíblia aí, Deus entra em cena um homem chamado Eliú, e é este homem que vai falar durante alguns capítulos, desde o capítulo 34 até o finalzinho do capítulo 37. Saem de cena, então, Jó, os três amigos, e Eliú começa a falar com esses 4 homens. No final do capítulo 37, e esse foi alvo do estudo da nossa semana passada, Deus é quem vai falar com Jó, e foi a primeira vez que Deus fala diretamente com Jó. Depois de meses de sofrimento, sobre o qual Jó estava, Deus fala. E fala desde o capítulo 38 até o finzinho do capítulo 41. Tudo isso é o Senhor falando com Jó. Ali no capítulo 40, há um espaço onde Jó responde ao Senhor, né? Mas já diz, por exemplo, no versículo de número 4, né? Eu sou indigno, que te responderia eu? E o Senhor continua falando e vai até o fim do capítulo 41. E aí, nós chegamos ao final do nosso estudo, né, dessa série de estudos, das lições que nós estamos extraindo sobre o sofrimento de Jó. Já fomos muito enriquecidos e hoje veremos o capítulo 42. Se você tem curiosidade, você pode procurar, que a pandemia nos forçou a gravar essas coisas e, graças a Deus, temos aí este material já guardado. Fica também a dica, né, para que os irmãos procurem uma série no YouTube chamada Quarentena em Jó. Foi feita pelo pastor Daniel Santos Júnior, eu vou citá-lo aqui logo no início. Ele escreveu um livro, um comentário, né, muito mais prático do que técnico, e vendo algumas coisas do discurso ali de Jó, um livro chamado Integridade Apesar de Tudo, vale a pena também você adquirir, e procurar lá essa série e observar ali o estudo, vale muito a pena, ficam todas essas dicas, e vamos ao que interessa. Na semana passada, nós concluímos vendo, né, a fala de Deus para Jó, e como o Senhor, então, vai demonstrar a Jó, mais uma vez, que ele é incomparável, seu poder é incomparável, e que Jó não tem como chegar perto do Senhor, mas, no entanto, Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso nunca mudou. Outra coisa que nós consideramos é o fato de que Jó não pecou para receber sobre si todo este sofrimento. Isso deve ficar claro, nós repetimos muito isso na semana passada. Jó não pecou para receber este sofrimento. No entanto, durante o processo de sofrimento, Jó pecou com algumas falas que ele direcionou ao Senhor. Mas, como os irmãos estão aí com o capítulo 42 aberto, verão no verso 7, que Deus, daqui a pouco a gente vai a ele, né, com mais tempo, mas verão que o Senhor, Deus, dirá a Elifaz e, consequentemente, aos outros 2 amigos, que Jó disse coisas acerca de Deus que eram justas. Não é a mesma coisa que eles disseram, e por isso eles serão chamados à atenção ali, por conta das coisas que eles disseram. Então, em linhas gerais, resumimos aí 10 estudos, 9 estudos, e agora podemos caminhar. Na semana passada, nós terminamos com esta frase de um dos estudos do pastor Daniel Santos Júnior, quando ele diz assim: Deus jamais exigiu que entendêssemos tudo o que ele faz, mas ele sempre espera que não nos esqueçamos de quem ele é. E, meus irmãos, é o que nós temos vivido hoje, apesar de não sermos Jó, né? De não ter um grandíssimo sofrimento sobre nós. Algumas coisas que acontecem, muitas vezes roubam a nossa paz. E é neste momento que nós precisamos nos lembrar que Deus
jamais exigiu que nós entendêssemos o que ele faz, tudo o que ele faz. Mas ele requer de nós que nós creiamos, né, saibamos e nunca nos esqueçamos de quem ele é. São disfunções na natureza, tem tornado aqui agora, né? Tudo bem que a região é propícia para isso, né? Mas parece que a gente está mais assustado com essas coisas. Meus irmãos, não nos esqueçamos de quem Deus é. Nós não precisamos entender exatamente o que ele está fazendo. Nós só cremos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Há irmãos que estão sofrendo com o vírus, com outras doenças. Nós tomamos esse susto durante essa semana, né? Muito mais a família, mas nós também que estamos próximos, né? Da família Lago, não precisamos entender exatamente o que Deus o que ele é, né? O que ele está fazendo ali, o que ele está fazendo, melhor dizendo, mas nós precisamos crer em quem ele é e que ele é o soberano, que ele domina sobre todas as coisas e que ele conduz todas as coisas para o louvor da sua glória e para a edificação do seu povo. Então, o nosso coração se acalma, o nosso coração fica livre de ansiedade e submisso à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É neste sentido que Jó caminha, ainda que tenha pesado um pouco nas suas palavras, mas ele permanece com aquela imagem que o Senhor Deus disse a Satanás lá nos 2 primeiros capítulos. Jó é um homem íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal. E que, olhando para essa história, nós também sejamos chamados pelo Senhor para servi-lo desta maneira, à semelhança do nosso irmão Jó. Meus queridos, avancemos então para ver alguns detalhes sobre a restauração de Jó. Porque agora o capítulo de número 42 vai falar sobre a restauração de Jó. E nós temos 3 lições para aprender aqui. Está bem claro diante de você. Do verso 1 ao verso 6, a primeira lição. Do verso 7 ao verso 9, a segunda lição. E do verso 10 ao verso 17, a terceira lição. Vamos, portanto, ao texto, meus irmãos. Como vocês veem aí, né, Jó, é como se Jó estivesse dizendo nesses primeiros versos, agora eu entendi mesmo, né? E observem aí o que está exposto. Depois de Jó ouvir o Senhor falar, ele irá responder. A principal lição que podemos aprender com o sofrimento de Jó é que Deus também nos ensina por meio das tribulações. Vamos ler o texto? Jó 42, do 1 ao 6, nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, Jó, um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, mas que falhou em dizer algumas coisas, mas que, quando o Senhor Deus começou a falar com ele diretamente, entre o capítulo 38 e o capítulo 41, Jó tem a certeza e a sua crença em Deus mais qualificada, no sentido de conhecer mais detalhes sobre Deus que ele não entendia. E é nesse sentido que ele se coloca submisso diante de Deus, no sentido de que Deus é tão grandioso, tão sábio, infinito em poder, que nós somos nada perto dele. Nada. Como um grão de areia. E aí, então, ele diz, olha, eu me abomino no pó, nas cinzas. E algumas coisas Jó disse sem ter o conhecimento daquilo que Deus
o concedeu depois. Jó sabia que Deus era o criador de todas as coisas. Jó sabia que tinha um poder incomparável. Depois os irmãos releiam o livro, as falas de Jó, e como nós vemos Jó ressaltando a majestade de Deus, o poder de Deus, a condução sábia de Deus sobre todas as coisas. Mas quando o Senhor fala diretamente com ele, ele tem a compreensão de que, mesmo crendo naquelas coisas, ainda lhe faltava muito conhecimento para poder ter dito aquelas coisas. Tal grandiosidade tem o nosso Deus. E muitas vezes nós nos colocamos assim também, né? Algumas coisas acontecem, coisas adversas nos acontecem, e como cristão já caminhado, já experiente, nós dizemos assim, confiamos no Senhor. E ficamos ali esperando, passa um tempo, a resposta parece não ser muito clara, o nosso coração já vai sendo tomado pela ansiedade, mas ainda assim, não quer dizer que nós deixamos de crer, mas porque a carne milita contra o espírito, há aquela inconstância muitas vezes. E quando o Senhor nos mostra completamente o seu plano, se estamos passando por tribulação, após passar a tribulação e vemos a beleza, a grandiosidade daquilo que Deus fez, aí nós, então, chegamos à mesma conclusão de Jó. Eu disse sobre coisas maravilhosas demais para mim, versículo de número 3. Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Nós cremos em Deus. Nós temos a palavra dele diante de nós, revelada. Nós aprendemos de Deus muitas vezes, porque o Senhor nos ensina constantemente. Mas ele é tão majestoso, tão sábio, tão poderoso, que nós não sabemos realmente quem ele é. As coisas maravilhosas que ele faz, que ele diz, a condução sábia do mundo, como ele tem feito, para o louvor da sua glória, a preservação providente da nossa vida, das questões materiais necessárias para a nossa sobrevivência. Assim como Davi disse que ele sabia que ele tinha sido criado de uma forma maravilhosamente gloriosa, Jó também diz, eu até que falei, mas falei de coisas que eu não entendia. Por que há esta ênfase no verso 3, meus irmãos? Porque nós estudamos aqui na semana passada, do capítulo 48, do capítulo 38 ao capítulo 41, o que acontece é que nós também nos assustamos com alguns detalhes da criação de Deus, que não estão registradas no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, no capítulo 2, mas que o próprio Deus ressalta quando vai falar sobre Jó. Coisas que nós não sabíamos ao certo como tinha acontecido. Volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia para o capítulo 38, nós não vamos ler, mas apenas fazer alguns destaques, quando Deus dá detalhes da sua criação. Aquilo que nós temos resumido em Gênesis capítulo 1, Deus dá alguns detalhes aqui, né? Então, ele vai perguntar a Jó, no versículo 4, por exemplo, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Gênesis 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, haja outras coisas, haja, fez separação entre a porção seca e as águas, fez diferença entre dia e noite, mas o Senhor Deus agora diz, quando eu lançava os fundamentos da terra. Que beleza! A criação do nada. Há quem diga, né, que Deus não criou do nada, mas usou alguma coisa ali, alguma substância. Ainda pior, né, é aquela teoria de que as coisas, houve uma grande explosão, e então as coisas começaram a se adaptar. E à medida em que não se adaptavam numa forma, assumiam outra forma, e então se evoluíam no sentido de ser plenas para a sua atividade. No sentido de que, talvez, um tubarão tenha sido uma águia, mas a sua nadadeira ali não estava conseguindo fazê-lo voar muito,
ele caiu na água e aí começou a nadar bem, então se tornou um peixe. Fiz uma caricatura, mas em linhas gerais essa é a lógica, né, dessa teoria. Não vamos falar disso, vamos falar apenas destes detalhes que Deus diz aqui a Jó, né, no sentido de, por exemplo, o versículo de número 8, quem encerrou o mar com portas quando irrompeu sua madre? A ideia de colocar as águas nos seus devidos lugares e limites para eles. E muitos outros detalhes, meus irmãos, sobre versículo 37 do capítulo 38, por exemplo, quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Versículo 36, quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Então, coisas acerca da criação que nós não tínhamos muito acesso, e o Senhor Deus disse a Jó. É por isso que lá no capítulo 42 vai dizer assim, eu falei do que eu não entendia, porque não tinha tantos detalhes assim. Coisas maravilhosas demais para mim. É nesse sentido. Vai falar aqui de alguns animais, no capítulo 40 e no capítulo 41. Voltemos, então, para o capítulo 42, porque eu gostaria de ressaltar esta lição para todos nós hoje. Então, meus queridos, versos 5 e 6 do capítulo 42 dizem assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Talvez não seria necessário, mas vou dizer mesmo assim, ninguém jamais viu a Deus. A própria palavra de Deus nos diz isso. Apenas o Filho é quem o revelou. Então, Jó não viu o Senhor Deus, né, como nós talvez tendamos a realizar este versículo aqui. A ideia é que Jó entendia e cria em Deus apenas com as coisas que falava, mas agora o Senhor Deus falou e deu maiores detalhes, ampliou a visão de Jó, por assim dizer, né, sobre Deus, sobre o conhecimento de Deus. E com isso, meus irmãos, eu gostaria de ressaltar um ponto que muitas vezes nos escapa. Deus nos ensina por meio das tribulações também. Isso precisa ficar claro para nós, uma vez mais. A tendência dos homens é curtir tanto o sofrimento de alguma adversidade que não consegue reparar no propósito da adversidade. É muito ruim passar por tribulação. A Bíblia diz isso. Em especial quando o Senhor Deus usa a tribulação para nos aperfeiçoar, né? Nos disciplinando. Hebreus vai dizer que no início não é muito bom, mas depois vai ter um gosto bom na boca, no sentido de ter um propósito, e nós entendemos que aquilo era necessário. E não é sem motivo que as cartas do Novo Testamento várias vezes vão ressaltar a nossa motivação para receber a tribulação. Tende por motivo de grande alegria o passar por provações. Por exemplo, diz Tiago na sua carta. Mas muitas vezes, por causa do pecado que habita em nós não conseguimos observar o propósito disso, fazer avaliações. O ser humano tem essa tendência de curtir o sofrimento e não olhar para o seu propósito. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos neste texto é que Deus nos ensina por meio das tribulações. Note uma coisa, Deus falou por algum tempo falou com Jó. Mas neste tempo que Deus falou com Jó, Deus não tirou o sofrimento dele. É somente agora, no final de tudo, depois de Deus falar, depois de Jó responder a última vez, é que no verso 10, Deus vai restaurar Jó. Então, meus queridos, que fique de lição para todos nós nesta manhã. Deus nos ensina por meio das tribulações. Então, persevere enquanto estiver passando por tribulação. E peça ao Senhor clareza para que Ele te ensine, te mostre o propósito daquela tribulação. Ontem eu conversava com a Fábio lá em Canoinhas,
e disse a ela, né, olha, agora é momento de refletir, graças a Deus, Marcos tem melhorado, mas esta tribulação que ele sofreu muito mais intensa, porque sofreu no próprio corpo, não serve apenas para ele, serve para toda a família, serve para os familiares, serve para a família, para que todos nós reflitamos. Muitas vezes as tribulações nos vêm e vêm para aperfeiçoar nossa fé, mas muitas vezes ela nos vem para corrigir um pouquinho a rota da nossa vida. O Senhor faz isso. Ele nos ensina por meio das tribulações. Então, se você está passando, se já passou, ou se ainda passará, e é fato, passará, preste sempre atenção e peça ao Senhor que ele te ensine. Foi o que aconteceu com Jó. Jó perdeu todas as coisas que tinha, não apenas as materiais, mas perdeu seu status social, perdeu todos os seus filhos. Jó recebeu a visita de 3 amigos que vieram para consolá-lo, mas que essa presença dos amigos se tornou ainda mais um sofrimento para Jó. Foram meses de sofrimento, dizer. E ainda assim ele ouve o Senhor falar por algum tempo sob aquele sofrimento. E o Senhor estava ensinando Jó, para chegar no final, Jó dizer assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu falei de algumas coisas que eu não entendia plenamente, mas agora, depois de te ouvir, coisas maravilhosas demais para mim vieram como que abrindo a minha mente para muitas coisas. Então, não passe por passar numa tribulação. Peça ao Senhor instrução. Entenda que Ele está na tua companhia. A gente fala isso, né, irmãos? Tem na Bíblia, é um texto que a gente gosta tanto de ressaltar, e quando é conosco, muitas vezes a gente não pratica. O Salmo 23. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Então, o Senhor nos ensina na tribulação. Lembre-se disso. Quando vier um momento de tribulação, não passe apenas curtindo aquele sofrimento, mas entenda, reflita qual é o propósito daquilo para a sua vida, para a tua fé. E tenha certeza de que, terminando esse período de tribulação, você sairá enriquecido, como Jó saiu aqui. Então, a primeira lição é que Deus nos ensina nas tribulações, utilizando as tribulações. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aqui no comentário, pode me mandar aqui no celular. Eu estou atento aqui. Segunda coisa, segunda lição, meus irmãos, e aí eu coloquei só o tópico ali, né? Tópico 2, né? Jó agora sai dessa função de sofredor e passa para a função de intercessor. Isso é muito interessante na história. Como está colocado, veja só. Na segunda parte do texto, aprendemos que o Senhor, nosso Deus, é misericordioso. Primeira coisa, Deus nos ensina por meio das tribulações. Segunda coisa, Deus é misericordioso. Mesmo depois de fazerem Jó sofrer, Elifaz, Bildade e Zofar foram perdoados por Deus. Os irmãos que acompanharam toda a série, os irmãos que já leram várias vezes o livro de Jó, sabem que eles fizeram Jó sofrer. Eles pegaram pesado com Jó. Mas ainda assim Deus os perdoou. Como é que isso fica no texto? Observe do verso 7 ao verso 9. Do capítulo 42. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, Bildade e Zofar. Porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, aqui está o problema. Eles pecaram contra Deus. Eles não disseram o que era reto acerca de Deus. As coisas que eles disseram para Jó sobre Deus estavam erradas.
E Deus agora vem confrontá-lo. Mas como o Senhor é misericordioso, como até mesmo nas leis e nas instruções que Deus dá ao seu povo, nas requisições que ele faz, ele também manifesta a sua graça, nós não podemos esquecer disso. Ele vai fazer requisições aqui, os homens pecaram contra ele, mas ele vai demonstrar a sua graça, a sua misericórdia. Olha só, a partir do versículo de número 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Olha só como Deus coloca as coisas nos devidos lugares. Além de eles não terem falado que era reto sobre o Senhor Deus diz que todas as coisas que eles disseram sobre o Senhor eram como que loucura. E então o Senhor os castigaria, mas há misericórdia no Senhor. Ele é misericordioso. Então o Senhor oferece a graça dizendo: entreguem estes elementos a Jó, e eu aceitarei a intercessão de Jó. Ele vai orar por vocês, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Por quê? Ainda no versículo 8, leia comigo. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Logo, aqueles homens foram perdoados pelo Senhor. Não foram tratados segundo a sua loucura. Isto mostra, meus irmãos, que Deus é misericordioso. Ele poderia muito bem tratar aqueles homens segundo a sua loucura. Mas aqui já é o início da restauração de Jó. Geralmente a gente olha a partir do verso 10, né? Mas a gente precisa entender este processo aqui, entre o 7 e o 9, como início da restauração de Jó. Sabe por quê? Porque se você se lembrar do capítulo 1, Jó intercedia pelos seus filhos, lembra? Ele, depois de uns tempos, chamava ali os seus filhos e sacrificava em favor dos filhos, dizendo: se eles, pode ser que eles tenham pecado contra Deus em seu coração, nem mesmo com as suas atitudes. Olha só como a visão de Jó era tão ampla e o temor que ele tinha de Deus era tão amplo que ele não esperava alguma coisa acontecer para interceder pelos filhos. Ele sabia que nós podíamos pecar no coração, consequentemente os seus filhos. Então essa era a atitude constante de Jó, ele intercedia em favor dos filhos. Deus agora restaura. Essa é a primeira coisa que Deus restaura. Jó vai interceder por aqueles pecadores. Meus irmãos, esse é o quadro. Jó, aquele homem que sofreu, agora vai interceder pelos pecadores. Você se lembra de alguma coisa? Isso te faz lembrar de alguém? Sim. É claro, nós não podemos colocar coisas aqui no texto, mas nós cremos que o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo Testamento. E como é claro para todos nós, e devemos ver com clareza, como isso foi completamente cumprido no Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu por algo que ele não provocou, assim como Jó. Ele sofreu para destruir Satanás, para envergonhar Satanás, da mesma maneira que o Senhor Jesus derrotou Satanás, destruiu as obras do diabo, como diz o apóstolo João, e foi para isso que ele se manifestou. Jó sofreu muito e depois ainda intercede pelos pecadores. Exatamente como o Senhor Jesus faz, e aí sem pecado nenhum, cumprindo obedientemente, servilmente a vontade de Deus. Jó teve dificuldades nisso, mas o Senhor Jesus fez isso completamente. Por mim e por você, nós podemos desfrutar
da misericórdia de Deus sobre nós. A misericórdia de Deus vindo sobre nossa loucura, meus irmãos. Sobre as coisas que nós dizíamos e fazíamos contra Deus. Mas o Senhor é misericordioso. É isso que nos ensina. Jó é restaurado aqui. Já começa a ser restaurado. Ele intercede e diz o verso 9 que Deus aceitou a oração de Jó. Da mesma maneira que a obra de Cristo foi eficaz. Deus o exaltou sobremaneira. E agora, aqueles que creem em Cristo têm a condição de desfrutar da rica e infinita misericórdia do nosso Deus. Muito bem, vamos à terceira parte deste texto, que nos diz assim. Primeira lição, então. Primeira lição é que Deus nos ensina por meio das tribulações. A segunda lição, Deus é misericordioso. E a terceira lição é que Deus abençoa os seus servos. Né? Na última parte, nós aprendemos que o Senhor abençoa os seus servos. Agora, como está colocado aí no canto esquerdo, todas as coisas estão nos seus devidos lugares. Tudo nos seus devidos lugares. Vamos ler aí, do verso 10 ao verso 17, e a palavra de Deus nos diz assim. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Então, ato contínuo ali, ou simultâneo, melhor até dizendo, simultaneamente. Enquanto Jó orava, o Senhor mudava a sorte de Jó. E aí, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Primeira coisa aqui, Jó reclama em um dos seus discursos, e é verdade, que todos se afastaram dele. Por causa das suas enfermidades, por causa do seu mau cheiro, todos se afastaram. Agora, a primeira coisa, depois de ele ser restaurado, né, nessa função de intercessor, agora ele tem de volta o convívio daquelas pessoas. No capítulo de número 2, no finzinho, os homens vieram, os 3 amigos vieram para condoer-se e consolarem Jó. Mas durante a história nós vimos que eles fizeram totalmente o contrário. Eles afligiram Jó. Agora, ele tem realmente o consolo. Né? Pessoas se aproximaram dele corretamente, se condoeram com ele, se consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E, meus irmãos, nós precisamos entender assim também, que Deus abençoa os seus servos. Nós lemos no capítulo de número 1, ali no Salmo de número 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios e tudo mais, porque o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O Senhor conhece o caminho dos justos. E toda aquela situação de Jó foi transformada e ele recebe aquele convívio de novo, ele recebe consolação que ele tanto esperava, ele pode desfrutar do convívio daquelas pessoas que ele tanto esperava que elas estivessem até o fim. E, meus irmãos, como Deus nos ensina pela tribulação, Deus nos abençoa e nos dá descanso após a tribulação. Da mesma maneira, é assim que nós devemos compreender a nossa vida. Segue o verso 12, dizendo mais algumas bênçãos que o Senhor Deus deu ao seu servo Jó. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, e o da outra Késia, e o da terceira Queren-Rapuque. Em toda aquela
terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, perdão, até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então, ele viveu bastante tempo ainda e pôde desfrutar desse descanso após um período de tribulação. Deus abençoa os seus servos. Eu quero apenas fazer um alerta aqui, meus irmãos. Há determinado tipo de tribulação que nós passamos e o Senhor mesmo nos restitui. Se perdemos algo, o Senhor nos restitui, seja aquela mesma coisa que nós restituímos ou outra semelhante àquela. Mas, muitas vezes, nós sofremos porque somos disciplinados pelo Senhor. E aí é necessário fazer essa distinção para que nós não tenhamos, assim, não assumamos uma posição triunfalista. Por exemplo, se o Senhor vai trazer uma disciplina sobre a nossa vida, isso nos fará sofrer, envolvendo alguma questão material. Muito provavelmente, o Senhor está nos disciplinando porque nós não estamos nos relacionando bem com aquele item, aquela bênção material que Ele já tinha nos dado, para que nós fôssemos bons administradores, bons mordomos. E uma vez que Ele tira aquilo, é muito provável que Ele não reporá, no sentido de que aquilo estava nos tirando do foco da adoração do Senhor. Essa distinção é necessária fazer para que nós, como já disse, não assumamos uma posição triunfalista, como nós já ouvimos por aí, né? Deus vai dar em dobro, irmão, fica tranquilo. Isso não é verdade. Ele tem poder para dar em quíntuplo, se Ele quiser. Nós cremos nisso. Mas não é verdade que Ele sempre vai fazer isso. Muitas vezes Ele retirou mesmo, porque aquilo estava nos fazendo tropeçar. Não era mais um elemento para que nós rendêssemos glória a Ele por ter recebido, mas que nós, então, o abandonamos para adorar aquela dádiva que Ele nos deu. E isso fique bem claro. Deus abençoa os seus servos, espiritual e materialmente. E como é bom receber as bênçãos do Senhor. Melhor ainda é poder encontrar descanso para a alma depois de um período de tribulação. E desfrutar da companhia de nossos irmãos, mas também de ter aquela necessidade nossa suprida. Todos nós sabemos disso. Nós oramos para isso, por isso. Nós temos orado para que não apenas uma vacina seja encontrada para este vírus que está circulando. Nós oramos para que o Senhor o extingua. E nós sabemos que isso pode acontecer, se for da vontade do Senhor. Este é um exemplo pequeníssimo. E eu gostaria, meus irmãos, que todos nós, sem exceção, fizéssemos a reflexão da nossa própria vida. A lição é essa, e ela se enquadra na vida de todos nós. O Senhor nos ensina por meio das tribulações, o Senhor é misericordioso, o Senhor abençoa os seus servos. Agora, como é que esta verdade inalterável está sendo aplicada na sua vida? Muitas vezes, nós estamos passando, talvez muitos de nós estivesse assim, olha, acordou hoje empurrado para participar da escola dominical, acordou, ligou no Facebook, viu que não estava a igreja, já ficou meio assim também, mas vamos ver o que está aí. E ficou, e tem sido edificado durante o nosso estudo. Quantos de nós está passando? Meus queridos irmãos, reflitam nesses momentos de tribulação. Deus nos ensina. Se é um momento de disciplina, o Senhor é misericordioso. E se você já está cansado, lembre-se, peça ao Senhor que restaure a sua esperança. E lembre-se de que o Senhor abençoa os seus servos. Ele pode dar aquilo que nós já tínhamos, em dobro, em
várias outras vezes, não apenas em dobro. Mas o que nós não podemos nos esquecer é que a graça do Senhor é melhor do que a vida. A graça do Senhor é melhor do que a vida. A lei do Senhor é mais preciosa do que o ouro, do que o mel, mais delicioso para nós, e deve ser, do que o mel e o destilar dos seus favos. Mais do que nos ensimesmar, nós precisamos entender e crer, né? E ver, provar e ver como o Senhor é bom. E, de fato, o nosso Deus é bom. Tem nos dado livramentos, tem nos abençoado, tem nos disciplinado, tem nos aperfeiçoado para o louvor da glória dele. Nós não sabemos quanto tempo ainda viveremos. Nós sabemos que descansaremos parte de dias. Isso não quer dizer que nós vamos viver mais 140 anos. Muitos de nós até gostaria, mas isso não quer dizer que nós viveremos mais 140 anos. Nós viveremos a quantidade de tempo que o Senhor preparou para que nós vivêssemos. E então, farto de dias, descansaremos. Jó, depois de tanto tempo de vida e de alcançar descanso para a alma, depois de um período de sofrimento, ele pôde viver aquilo que ele disse lá no capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará em meu favor. Meus olhos o verão. E nós também devemos ter essa certeza. Se estamos tranquilos agora, graças a Deus por isso. Estamos desfrutando da misericórdia de Deus, estamos desfrutando das bênçãos do Senhor, graças a Deus. Se estamos passando por tribulações, lembremos-nos de que Ele nos ensina nas tribulações, de que Ele está sempre conosco. E que nós podemos, assim como Jó disse, saber que o nosso Redentor vive e que se levantará em nosso favor. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus eterno, te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pela história de Jó. E te louvamos, ó Deus, porque nós aprendemos mesmo muitas lições com o sofrimento que ele passou. E foi por isso que o Senhor decidiu que toda essa história fosse registrada na palavra, para que nós tivéssemos acesso e fôssemos edificados. É bem verdade que nós aprendemos coisas novas, mesmo depois de várias vezes lendo. É bem verdade também, Senhor, que lições antigas foram relembradas, e te agradecemos por isso. Nós cremos, ó Pai, e temos desfrutado da tua companhia constante, apesar de nós. Sabemos que o Senhor nos ensina, mesmo em meio ao sofrimento. Sabemos que tu és misericordioso, e a tua palavra nos diz que essa é a razão de nós não sermos consumidos, porque tu és misericordioso. E nós também cremos e temos aprendido que o Senhor abençoa os teus servos. Então, ó Deus, te pedimos humildemente e com perdão dos nossos pecados, que o Senhor esteja sempre conosco, nos abençoando, Pai, conduzindo-nos com a tua mão bem forte, poderosa, para que possamos, ó Deus, ser aperfeiçoados e perseverar até o fim, junto contigo, em tua companhia. Te louvamos, ó Deus, por tantas bênçãos, por tantos livramentos, por tantas necessidades materiais supridas, e te pedimos que o Senhor continue a cuidar de nós. Obrigado por este estudo, abençoa-nos no decorrer deste dia, e também te pedimos que o Senhor nos abençoe com a tua palavra no culto da noite. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, agradecidos. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final, então, da nossa escola bíblica, e agradecidos ao Senhor por esta oportunidade de estudar e de estudar também em companhia dos nossos irmãos de Itajaí. Mais uma vez, um grande abraço a todos vocês de Itajaí, de Balneário, os nossos visitantes. E lembrando, né, às 18 horas nós teremos o nosso culto, que será transmitido a partir das nossas igrejas. Pastor Edmar
estará na igreja de Itajaí e pregará no culto das 18 horas. Eu estarei na igreja de Balneário e pregarei no culto ali das 18 horas. Então, essa nossa união aqui se encerra agora, pelo menos nessa transmissão, e na parte da noite, cada um estará na sua transmissão. Mas, mais uma vez, foi muito bom poder compartilhar do ensino do Senhor com todos vocês, meus irmãos queridos. Grande abraço a todos, um abraço aos nossos visitantes, e que Deus nos dê um bom domingo na sua presença. Até mais, meus irmãos.